Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. E hoje, gente, nós vamos apresentar um pouco sobre o anexo 4 e o anexo 5. Esses documentos tão importantes que vão fazer parte da vida do servidor. Gente, se o anexo 1 vai para a pasta do aluno, o anexo 4 e 5 vão para a pasta do servidor. E é importante dizer qual que é a finalidade do anexo 4 e do anexo 5. Nós vamos discorrer sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você fizesse a sua inscrição. Dê um like, claro, gente. Compartilha para todo mundo. Na tela para você. Vamos então falar sobre o anexo 4, né, gente? E o anexo 5, é muito importante tratar esses anexos com você, porque ele está sendo a dor de cabeça do momento aí. Além do anexo 1, que é próprio do aluno, lembrando que o anexo 1 tem que ficar na pasta do aluno, ele é muito importante, porque o anexo 1 que vai comprovar exatamente que o aluno atuou no regime especial de atividade não presencial, no regime remoto. O anexo 4 e o anexo 5, ele vai provar também que o servidor, que o professor, que você que está aí, o ATB, você que está trabalhando no regime especial de atividade não presencial, executou as tarefas. Nós temos a base legal aqui, que é a resolução 4310 de 2020 e o memorando circular de número 34, vou colocar todos eles para vocês aqui. Vamos ficar atento aqui nessa leitura aqui, ó. Artigo 22, inciso 3º e 4º, onde eu vou especificar para vocês essa questão de quem é que faz o anexo 4, gente. Lembrando que o anexo 4, ele tem que ser feito pelo diretor da escola, ele que vai designar atividades aos servidores da unidade escolar. Inclusive, nós recebemos orientação de que o diretor tem que preencher o anexo 4, definindo as atividades que o servidor vai desempenhar no período de teletrabalho, tá, gente? Nesse regime especial de teletrabalho. Aí você fala assim, então o anexo 4 é o diretor que faz? Depende. Se o diretor ele confiar que você vai preencher o anexo 4, não há problema nenhum. Mas a orientação está aqui, ó, nas atribuições do gestor escolar, está escrito aqui no artigo 22, inciso 3, procura lá na resolução. Quem vai designar a atividade ao servidor da unidade escolar é o gestor escolar. Na prática, nós estamos encaminhando os anexos 4 e 5 para que vocês preencham. Mas a gente vai validar depois essa documentação junto com o inspetor escolar. Por isso essa orientação do vídeo é tão importante. Elaborar o relatório de atividades conforme o modelo disponível no anexo 5. Lembrando que o relatório de atividades ele é totalmente feito pelo servidor. Nós vamos explicar para vocês daqui a pouco como é que faz isso. No artigo de 24 aqui, gente, está falando assim, diante do contexto excepcional e das especificidades do Sistema Estadual de Educação, os formulários contidos no anexos 4 e 5 desta resolução poderão ser assinados depois, quando do retorno presencial. Mas tem uma palavra aqui que me chamou a atenção, na verdade duas. Olha só, gente. Para fins de validação e controle. Gente, o que prova que você trabalhou, o que amanhã vai ser usado para fazer uma contagem de tempo, para uma aposentadoria, porque é uma situação atípica, né? Essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia no mundo inteiro, é exatamente o anexo 5 que vai comprovar que você trabalhou, que você efetivamente executou as atividades ali. Então eu vou continuar. Então o anexo 5 ele é totalmente preenchido pelo servidor. E o anexo 4, quem designa as atividades, lembrando, agora por força do memorando 34, é o diretor da escola. Eu vou lembrar sempre você, gente, que se o diretor quiser deixar que você preencher, não tem problema nenhum, tá? Se tiver alguma divergência, ele vai entrar em contato. Vamos apresentar então, pessoal, o anexo 4 agora, explicando para vocês. Lembrando, gente, que esse é um modelo e ele pode ser mudado, ele pode ser adaptado, não mexendo na caixa dele, no corpo dele, você vai colocar exatamente de acordo com a sua realidade. Lembrando que o anexo 4, as diretrizes sobre o plano de atividade individual, elas são definidas pelo gestor escolar. Entretanto, repito, se o gestor tiver dado a você a competência ou atribuição de preenchê-lo, depois será validado pelo gestor e também pelo inspetor escolar. Mas vamos então apresentar para vocês. Nós temos aqui os dados iniciais. Anexo 4, plano de trabalho individual. A primeira coisa que você vai colocar é o mês, maio de 2020. Data do início do regime de teletrabalho. De acordo com o Comitê Extraordinário Covid-19, lá ficou estabelecido que a data do teletrabalho iniciou-se no dia 13 de 5 de 2020. O mês termina no dia 29 do 5. Vamos continuar. Identificação da SRE. Coloca aí a sua Superintendência Regional de Ensino. Identificação do município. Eu coloquei aqui Belo Horizonte. Coloca o município aí pelo qual você faz parte. Identificação da escola, o nome completo da sua instituição.
O código da escola é aquele número 310000922, aqui no caso é 922. Na sua aí vai ser diferente, dá uma consultada aí, tá, gente? Pergunte o diretor que ele passa para você. Vou apagar aqui. Nome do gestor, completo. O MASP do gestor. Essas informações de cabeçalho, normalmente a escola vai passar para vocês. Agora chegamos na parte que o servidor vai ter que preencher aqui. Vamos lá, o nome do servidor. Por isso que é importante que você preencha também o anexo 4, gente. O MASP, o CPF, admissão, situação funcional, efetivo ou designado, carreira, PEB nível 1, grau A, ou PEB nível, coloca o nível e o grau. Se você é designado é PEB 1A, tá, gente? Cargo, comissão, função gratificada se houver, não é o caso. Se você for vice-diretor, é o caso, tá, gente? Atenção para quem é cargo comissionado. Carga horária. Qual é a sua carga horária regular? Eu coloquei 24 horas semanais para todo mundo aqui, quem tem cargo completo, tá, gente? Então, nesse ponto, vale a pena entrar em contato com o serviço de inspeção e buscar essa orientação, porque às vezes você foi designado para 11 horas aula, por exemplo. Então, você vai colocar 11 horas aula? Fica essa questão aí pendente. Depois eu vou colocar nos comentários aqui essa observação. O endereço principal é o endereço pelo qual você vai realizar a atividade principal. Ah, eu faço na minha casa mesmo. Ah, eu estou fazendo uma lojinha lá perto de casa. Põe o endereço do local onde você está fazendo a sua atividade principal. Bom, chegamos aqui no planejamento das atividades em regime especial de teletrabalho. Perfeito. Atividades pactuadas. Eu coloquei várias aqui. Atividades do Google Classroom, diárias, atividades da TV Minas, aplicativo Conexão Escola, videoconferência ou webconferência, preenchimento dos anexos da Secretaria de Educação, encaminhamento de orientações aos alunos por e-mail, vídeo aula postada no YouTube, indicação de vídeo do YouTube, ligação feita aos alunos para sanar dúvidas, tirando dúvidas sobre o PET, disponibilidade para falar com o gestor, e-mails de comunicação disponíveis. Lembrando, gente, que este anexo 4, essas atribuições aqui, essas atividades pactuadas, por isso fala pacto entre o gestor escolar e o servidor. Então quem vai definir essas atividades é o gestor escolar. E aí os produtos a serem entregues. No caso lá das atividades Google Classroom, atividades complementares. Atividades da TV Minas, assistir aulas. Foi pactuado que o servidor deverá assistir às aulas a partir do dia 18, vamos colocar aqui, ó, assistir às aulas, ó. Foi pactuado dia 13, mas eu vou colocar aqui dia 18, que foi a data de início, tá, gente? Planejada, a partir do dia 18 começou essas atividades aí. Aplicativo Conexão Escola, verificar a atividade. O diretor pactuou com o servidor que deve verificar a atividade, baixar o aplicativo, fazer isso aí imediatamente. De acordo com o planejamento foi dia 13, então você coloca lá dia 13, que foi a data que o gestor entrou em contato, falou com vocês, fez às vezes uma videoconferência falando, ó, gente, vai sair um aplicativo, vocês têm que fazer o download desse aplicativo, vai ter que entrar com a senha do Diário Escolar Digital. Então são questões aí pactuadas entre o gestor e o servidor que está exercendo a atividade por teletrabalho. Encaminhamento, vídeo, aula postada no YouTube, indicação de vídeo do YouTube, indicação de vídeo sobre conteúdo, são os produtos a serem entregues. Ligação feita aos alunos para sanar dúvidas, orientação, né? A data de início foi planejada aqui, foi dia 13, mas você pode colocar aqui dia 18, ó, que começou realmente as atividades com os alunos. Você pode colocar a partir do dia 18, você começou a ligar, entrar em contato, mas eventualmente você começou a ligar no dia 13, falando que as atividades poderiam ser retomadas aí a partir do dia 18, bom, enfim, então fica a dica para vocês. É claro que a gente tem que verificar quando é que houve um anúncio do teletrabalho ou das atividades remotas por parte da Secretaria de Educação. Depois vale a pena dar uma pesquisada nisso aí. Mas eu mantive aqui dia 13, tá? Como data de início padrão. Ligação feita para os alunos para sanar dúvidas, foi uma orientação que foi dada no dia 13, que foi a data de início. Tirando dúvidas sobre o PET, coloquei aqui dia 13 também. Disponibilidade para falar com o gestor, apoio na execução. Meios de comunicação disponíveis, o professor disponibilizou um e-mail, foi pactuado que deve disponibilizar um e-mail para falar com o gestor. Qual que é o produto a ser entregue a atividades e-mail, 13/5 a 29/5. Então foram situações que foram acordadas aí, pactuadas entre o gestor e o professor. Muito bem. No caso do professor de uso de biblioteca, por exemplo, ele tem que, por exemplo, vou colocar aqui, ó, pesquisar, vamos colocar assim, ó, pesquisar acervo digital para disponibilizar aos alunos. Aí, qual que é o produto? Acervo.
tem que disponibilizar um acervo virtual para os alunos. Espero que esteja bastante compreensível, gente, porque esse anexo 4 realmente ele é bem complexo. Parece simples, mas não é não, viu? Quando a gente vai preencher, a gente fica até um pouco incomodado aí, porque é muita informação. E isso foi acordado no dia 13/5, tá, gente? Dia 29/5. Então, fechou. Vamos agora tratar sobre o anexo 5. O anexo 5 é o relatório de atividades. O cabeçalho, gente, é o mesmo. Eu nem vou falar. Vamos direto lá para baixo, onde tem ali a situação. Olha que a carreira PEB, ATB, PILB, especialista, analista, inspetor, ou seja, todo mundo que estiver nessa situação, carga horária 24 horas semanais. Vamos lá a essa situação. Bom, a dica que eu dou para vocês agora é o seguinte em relação ao anexo 5. As atividades começaram no dia 13/5. Tá aqui, ó. Então, a partir do dia 13/5, você tem que comprovar que do dia 13 até o dia 29 você trabalhou. A orientação que eu recebi é que deve ser feito diariamente as atividades, porque é como se fosse o seu livro de ponto. Veja bem, é como se fosse o seu diário de classe, é como se fosse o seu registro de atividade, o seu plano de aula. Então, diariamente você não vai entrar numa sala de aula e vai ministrar aula, então diariamente você vai ter que colocar o que você fez naquele dia. A partir do dia 18, principalmente, porque é quando começou as atividades com o aluno. Mas o que eu coloquei aqui de cara? Eu coloquei dia 13/5 a 17/5. Eu poderia ter colocado a 29, porque você vai estudar constantemente, está vindo deliberações do comitê extraordinário, mas eu coloquei dia 13/5 a 17/5. Então eu coloquei estudo da legislação. Qual que é o produto entregue? Legislação, resolução, memorando, circulares, portarias, deliberações do comitê, disposições da equipe gestora, reuniões virtuais, se houve alguma reunião entre o dia 13 até o dia 17, por exemplo, se aconteceu. Claro que aí tem sempre sábado e domingo, né? Não vai valer, mas poderia ter valer, né? Se o diretor marcou lá uma vídeo por causa da questão do módulo, não há problema nenhum. No sábado fez aí uma reunião virtual, não há problema nenhum. Só respeite o domingo, claro. Documentação anexada, arquivo digital. Olha aí, a fonte de comprovação. Eu tenho documentos anexados, arquivos digitais, eu encaminhei e-mails. E aí eu começo com as atividades do dia 18. Olha só, gente, dia 18. Aí a orientação que eu recebi que tem que ser diária, gente. Se houver alguma manifestação contrária disso, porque o objetivo do vídeo é tentar solucionar. Eu não quero aqui esgotar esse assunto. Eu não sou especialista em anexo 4 e anexo 5. Eu estou simplesmente tentando clarear um pouco, te dar um caminho para que você possa iniciar o preenchimento desse formulário. Tá? Para que você não fique às cegas, para que você não fique aí a ver navios. Essa que é a questão. Então, gente, vamos orientar nesse sentido. Então eu fiz aqui a atividade diária do dia 18, coloquei aqui a atividade do Google Classroom. Ah, o professor está trabalhando com o Google Classroom. Atividades virtuais, 18/5 a 29/5. Por que você não colocou dia 18 e terminou dia 18? Porque essa atividade é permanente. Ela começa no dia 18 e ela vai até dia 29. Então, praticamente todo dia eu vou entrar para trabalhar com o Google Classroom. Então as atividades executadas, você pode colocar atividades muito específicas, mas você pode colocar geral também. Qual que é a fonte de comprovação? Site do Google Classroom. Eu tenho lá, fiz print de tela, guardei as coisas, entendeu? Fiz print screen. Atividades da TV Minas, são assistir às aulas. É diário, então eu coloquei 18/5 a 29/5. Por quê? Porque é diário, diariamente eu vou estar assistindo essas aulas. Até dia 29/5, toda vez que tiver aula, eu vou assistir. Ah, não há, se quiser, vai fazer foto lá de você assistindo a aula? Não precisa, né, gente? Então coloca no ar, até porque o documento aqui está falando, a fonte de comprovação, se houver. Não há, então não precisa de colocar. A atividade do Conexão Escola, verificar a atividade 18/5 a 29/5 chat. Bom, gente, videoconferência web, preenchimento dos anexos para a Secretaria de Educação. Olha o anexo 1, 19/5 até 29/5. Eu comecei a fazer o anexo 1, 19/5, aí comecei a fazer mais tarde. Então você coloca a data que você achar que deve ir. Tá certo, gente? Muito bem. Fica aquela questão. Aí eu comecei a fazer o anexo no dia 18. Coloca lá no dia 18 tudo que você começou a fazer. Então essa orientação que eu recebi é que essas atividades elas têm que ser feitas diariamente, tá, gente? Essa que é a questão, por isso eu estou apresentando esse vídeo para vocês aqui. Aí eu encerro lá, encaminhamentos de exercícios por e-mail, quais são os produtos entregues? Atividades que eu enviei por e-mail. A data de início foi dia 28/5, porque é o dia 28, e a data de término 28/5, eu mandei no próprio dia 28 esses e-mails, e a fonte de comprovação são os e-mails. Então, gente, olha só, eu tenho comprovação de PET, para quem é professor de apoio, por exemplo, adaptou o material, eu coloquei conferência na execução do PET pelos alunos, apoio na execução, 27/5 a 29/5, tá certo, gente? Olha aqui o PET adaptado aqui, ó, adaptação do PET, PET adaptado, apoio, produto entregue, você fez um PET adaptado.
Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês, os inscritos no canal, mandar um grande abraço e, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação. Fique em paz e que Deus abençoe você.